Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. O nosso tema de hoje é: não se iluda com as apostilas para alfabetizar a criança com deficiência intelectual. Não se iluda. E isso é bem sério. Olha, eu conheço várias professoras e mães e também psicopedagogas que buscam na internet apostilas para alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual. Nesse caso, eu vejo dois problemas. Dois problemas. O primeiro problema elas estão exatamente nas apostilas que você compra na internet. Porque as nossas apostilas aqui no Brasil, a maioria delas, tem como base o método global. Eles partem das palavras inteiras para a criança aprender a ler, certo? Então, é global, ele parte da parte maior para a parte menor. Então, como as nossas apostilas têm esse viés, têm essa base do método, global, e olha, para você ver que isso é tão sério, que essa base do método global já aparece desde a educação infantil. Quer ver? Olha só. Lá na educação infantil, muitas vezes, você dá esse tipo de atividade para a criança pintar a letra, e ainda fala, né? A, B, C, D, E, F, G, vai dizendo o nome das letras. Então, a criança vai aprendendo a decorar o nome das letras nessa sequência, como se fosse uma música, e ainda pintar as letras, pintar a letra do seu nome, para memorizar bastante a letra do seu nome. Ou atividades de prontidão, para ela seguir, né? O alinhavo, seguir a linha, seguir o pontilhado. Então, pintar letras, seguir o pontilhado, fazer a correspondência entre a imagem e a palavra. Isso aqui já está presente em muitas apostilas da educação infantil. Essas eu peguei da educação infantil, esses recortes. E aí, quando a gente chega no primeiro ano, as atividades não mudam, não. Elas continuam nessa mesma linhagem. Então, a gente só muda, né? Então, a gente coloca atividades, mas também de pontilhado, com a palavra inteira, para a criança ir memorizando essa palavra e decorando essas palavras. E as palavras decoradas, ela vai relacionando com os desenhos. As nossas apostilas aqui no Brasil, nosso material didático e as atividades que você pega da internet, todas elas trazem essa relação de cobrir pontilhados, de pintar letras, de fazer a relação entre o nome e o desenho. E se a criança tem deficiência intelectual, esse tipo de atividade, infelizmente, vai acompanhar ela até o 5º ano. Porque eu já vi atividades que são oferecidas para um aluno do 5º ano com deficiência intelectual, de cobrir pontinhos, de colagem, de letrinhas, de pintar o alfabeto, de pintar as letras do seu nome no alfabeto, não é mesmo? Olha, eu vou dizer sinceramente, eu nem sei por quê. Eu não sei por quê que esse tempo todo se passou, você viu que essas atividades não dão certo e você continua insistindo nesse tipo de atividade. O teu aluno não aprendeu. Ele está no 5º ano, está no 3º ano e não aprendeu a ler. Aí eu quero dizer para você o seguinte, por exposição direta, ou seja, a criança está ali, está tentando fazer, está tentando adivinhar, está tentando memorizar, atividades de repetição, seja do traçado de uma letra, seja repetindo uma atividade, né, ou repetindo uma palavra, não importa. Atividades de memorização, de tentativa e erro. A criança com deficiência intelectual não vai evoluir na alfabetização com atividades desse tipo. Esse tipo de método global, não ativa as conexões que são responsáveis pela leitura. Tem conexões neurais específicas para isso, entendeu? Então, essas conexões neurais, elas têm que ser ativadas na criança com deficiência intelectual, especialmente elas. Porque
tem que ser ativada. A área específica, as conexões específicas. Não pode dar uma volta imensa para depois chegar a essa conclusão que se lê desse jeito ou daquele jeito. Nós já temos que ir certeiro, certeiro. E o segundo problema é que algumas mães e professoras não sabem usar a apostila que compraram. Às vezes a apostila tem até uma proposta interessante, tem uma proposta legal, mas essas pessoas, né, a mãe, a professora, às vezes até a psico, não sabe como alfabetizar, entendeu? Não sabe como alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Então, nós temos como resultado o quê? O tempo passando e a alfabetização não acontecendo. A ideia que você tem, ou a ideia que você tem de como você foi alfabetizada, impacta diretamente na forma, na ação, no jeito que você tenta alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual. Mas você não tem deficiência. Por isso que com você deu certo. Então, nós temos que pensar muito bem. Agora, se você comprou alguma apostila ou material da internet, você tem que ter 2 procedimentos necessários. O primeiro, adaptar aquele conteúdo daquela apostila para você não usar de forma mecânica e repetitiva. Você tem que utilizar essa apostila de outro jeito, entendeu? Porque do jeito mecânico, do jeito que todas as outras crianças trabalham a apostila, para sua criança com deficiência intelectual não dá, então vai ter que ter uma adaptação. Se você trabalha ou comprou, né, uma apostila, que é o segundo procedimento necessário, se você comprou uma apostila de estimulação ou de alfabetização, você deve mediar essa apostila a partir dos sons das letras. Senão não vai fazer efeito. As pessoas compram a apostila e muitas vezes colocam a criança com deficiência intelectual a fazer essa apostila, a pensar sozinha, a copiar os modelos e, por memorização, acham que essa criança vai aprender. Se as outras crianças aprendem desse jeito, é porque elas não têm deficiência. E a sua não está aprendendo exatamente por causa desse jeito, e não por causa da deficiência. Você tem que pensar nisso. A alfabetização, utilizando as apostilas, dessa forma como elas se apresentam, retratando o método global, você não vai conseguir alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual. Não vai conseguir. Se você não fizer essa criança pensar, a planejar, a antecipar tudo que ela viu na apostila, nada terá sentido. Entendeu? Pode ser a apostila mais linda do mundo, mais colorida do mundo. Se você não mediar essa apostila, ela não vai ter efeito numa criança com deficiência intelectual. As atividades, elas devem ser mediadas. E com isso, há necessidade de você planejar essa atividade de forma intencional. Para quê? Para corrigir aquilo que não funciona muito bem na cognição da nossa criança. Que as nossas crianças com deficiência intelectual, o ato mental tem lacunas, funciona de modo equivocado. Mas esse funcionamento pode ser corrigido. Você vai usar a apostila da alfabetização exatamente para corrigir essa função cognitiva, e vai fazer isso paralelamente. Você vai alfabetizar e vai corrigindo esse funcionamento cognitivo. Por isso que não é a apostila que alfabetiza, é a forma como você apresenta essa apostila para a criança. Então, para acelerar a alfabetização, é fundamental que você planeje de forma intencional e que esse conteúdo da apostila seja mediado. Agora, eu quero fazer uma reflexão com você. É com você mesmo. Vamos pensar. Aqui eu tenho uma caixa. Uma caixinha qualquer. Trouxe essa só para exemplificar. A reflexão que eu quero que você faça é que você pense numa caixa parecida com essa, né? Mas é uma caixa que você está dentro. Então, você está dentro dessa caixa. É muito apertado lá dentro, muito apertado. Você não sabe como está difícil, né? Aliás, você sabe que está muito difícil sair de dentro dessa caixa,
certo? Tá muito difícil, a caixa é muito pequena, você basicamente ocupa todo o espaço, mas você quer sair. Essa caixa está impedindo de você agir, de você se movimentar, de você se libertar. Isso é você. Você está presa nessa caixa. Agora você pensa na sua criança com deficiência intelectual. Eu tenho certeza que você conhece uma criança com deficiência intelectual que parece que ela foi colocada dentro de uma caixa. Está ali, parada, estagnada, não se mexe, certo? E essa criança também não consegue romper e se libertar dessa caixa. Está ali. Tem gente que até diz assim, ela está no mundo dela. Não, não tem outro mundo. Existe um mundo só. Mas muitas vezes, tanto você quanto o seu aluno, a sua criança, está presa em uma caixa. Você está presa dentro de uma caixa pedagógica. Você não sabe fazer de outro jeito. Só faz ali, tá? Não consegue se libertar, é sempre do mesmo jeito, está sempre amarrada ali num espaço muito pequeno, espremida entre o tempo, né, as exigências da escola, está ali espremida. E a nossa criança está espremida dentro de outra caixa. Uma caixa onde ela não consegue se alfabetizar, não consegue entender o que você explica. Imaginaram? Então, a mediação cognitiva é a estratégia mais efetiva que vai ajudar você mesma e a sua criança com deficiência intelectual a saírem dessa caixa. A mediação cognitiva, ela vai quebrar barreiras que parecem que essas barreiras são intransponíveis. Vamos pensar em você. Eu não sei aprender a ensinar de outro jeito. Isso é uma barreira que você parece que é intransponível. A minha criança tem um laudo, é laudada. Parece, então, que ela não aprende. Parece uma barreira intransponível. Certo? Só que você precisa saber que isso tudo pode ser muda. E não é mágica. Só precisa de um único passo. Você sair dessa caixa. E você ajudar a sua criança a sair da caixa. Por que mediar essa apostila de alfabetização? Por que isso é importante? Mediar é possibilitar que essa criança com deficiência intelectual pense sobre os sons das letras. Tá vendo? Em nenhum momento eu estou dizendo para você trabalhar nome, sílaba, não estou dizendo, eu estou dizendo para você trabalhar os sons. Algumas crianças, elas já estão há vários anos na escola, sem aprender efetivamente. Não consegue aprender, sem se alfabetizar. Mas as apostilas estão preenchidas. E essas crianças se transformaram em crianças copistas. Copiam tudo do quadro, aí o professor coloca a resposta no quadro, ela vai lá e copia, né? Preenche, ou o professor escreve num papelzinho, ela copia na sua apostila. Para mim, uma criança com deficiência intelectual ficar na escola durante 5 anos já é tempo suficiente para ela aprender a ler. Senão ela não estaria na escola. Preencher toda essa apostila não é suficiente para ela aprender a ler. Só preencher a apostila é algo limitante. Você está se enganando, você está enganando a criança. A criança com deficiência intelectual deve pensar ativamente sobre o que está fazendo. Então, só preencher não vale. É um engodo. É uma enrolação. Nós temos que mudar isso. Quando eu falo para você em aceleração da alfabetização, eu estou falando da mediadora que oferece para essa criança com deficiência intelectual uma oportunidade de ouro, que é ela aprender a pensar. A base da mediadora é isso. A gente ensina a criança a pensar, utilizando qualquer coisa. Pode ser uma tarefa de alfabetização? Pode. Pode ser um processo inteiro de alfabetização? Pode. Pode ser um desenho? Pode. Pode ser um jogo? Pode. Pode ser um passeio? Pode. Então, a mediação não é algo que vai estar numa apostila. É algo que vai estar em você. Você vai aprender a mediar. Aí você aprende a mediar qualquer coisa. Passeio, uma comida, uma tarefa de casa,
um conteúdo escolar, matemática, história, geografia, ciência, arte, inglês, português, a alfabetização, não importa. Entendeu? A técnica muda você. Você não consegue mais olhar para uma atividade dessas de cobrir por um pontilhado e pedir para a criança fazer, ó, pega o teu lápis e vamos cobrir os pontinhos, ó. Leão, vamos cobrir os pontinhos. Aqui é o rato. Quando você terminar, você me chama. Não dá. Uma mediadora não faz isso. Isso é perda de tempo. Isso não faz a criança pensar. Aprender a pensar também é importante na alfabetização, porque a criança vai pensar sobre os sons das letras. E isso é algo prático, certo? Que você pode aprender a fazer. É muito fácil. Você pode até agora estar pensando o seguinte: ah, mas eu me alfabetizei usando apostilas, e eu também já alfabetizei várias crianças usando a apostila. Várias crianças usando a apostila. Olha, todos nós conhecemos crianças que simplesmente olham para a apostila, adquirem a habilidade de ler com muita facilidade e usam a apostila, usam as atividades que são baixadas da internet e fazem tudo. Mas elas não têm deficiência intelectual. Eu estou falando aqui de pessoas com deficiência intelectual. Por isso que todos nós conhecemos crianças que se esforçam um monte, tá? Para tentar se alfabetizar e não conseguem desvendar o código da leitura. Por quê? Porque elas têm uma deficiência e o processamento para aprender a ler precisa ser certeiro e mediado. Entendeu? Você precisa saber o caminho certo, porque senão você não vai ensinar essa criança a ler. Nos últimos anos, a ciência já provou que a leitura não é natural e que o cérebro deve ser reconectado para uma criança com deficiência intelectual se tornar uma leitora bem-sucedida. Essa reconexão, como é que a gente consegue fazer isso? Essa reconexão ela é ativada quando você faz mediação. Quando você faz uma prática mediada, ocorre na criança uma descarga muito grande de estímulos e também de neurotransmissores. E eles ajudam essa criança a construir novos caminhos neurais, além dos que ela já tem. Isso facilita muito a compreensão. Por isso que a gente diz que a gente ensina a criança a pensar sobre o seu pensamento, pensar sobre o que está falando, sobre o que está escrevendo, sobre o que está dizendo. Então, essa reconexão mediada é uma prática. Não está na apostila. É uma prática que você propõe essa prática ao fazer a alfabetização mediada. Então, nós vamos usar a alfabetização mediada para alfabetizar todas as crianças com deficiência intelectual. Mas isso precisa ou requer, né, de uma instrução explícita. Eu tenho que ensinar os sons das letras e como usar esses sons. Quais são as palavras, como é que esse som é articulado. Por isso que eu preciso da mediação, porque a mediação faz a criança pensar. E fora isso, há na alfabetização mediada um passo a passo para você usar exatamente para fazer a criança pensar. Olha, agora vamos pensar o seguinte. Pô, a minha criança já está com 10 anos, 11 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos. Por que investir meu tempo em aprender a mediar a alfabetização? Porque você pode alfabetizar essa criança, adolescente ou adulto. Ainda dá tempo. Se você comprou uma apostila de estimulação ou uma apostila de alfabetização, é essencial mediar essas atividades para fazer a criança pensar sobre o que está fazendo e não perder mais tempo com a memorização e com a repetição. E aí, mediar significa possibilitar, e não só possibilitar, mas potencializar a alfabetização dessa criança com deficiência intelectual. Não adianta você dizer, ó, B com A dá Bá, né? Você tem que mediar. E quando eu falo mediar, não é ajudar a criança com deficiência intelectual a fazer as atividades da apostila. Ou fazer as atividades que você baixou da internet. Quando eu falo de mediar, é planejar de forma intencional a sua ação, a sua prática e fazer essa criança com deficiência intelectual organizar o seu pensamento.
tá? Quando eu falo alfabetizar, eu também não estou dizendo que as crianças têm que decorar palavras, ou decorar palavras silábicas, ou palavras de sílabas, né? Gato, pato. Sabe, hoje eu estava lá no meu Instagram acompanhando, porque como eu sou da área da educação, vem muita coisa também para mim. Hoje eu me surpreendi, né? Mais uma vez. Porque antes eu encontrava 100, 300 não, 100, 150, 180, e hoje eu encontrei 700. 700 atividades para você trabalhar com uma criança com TEA. 350 atividades para você alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. E quando eu abri essas atividades, para ver mais ou menos o que tinha ali, né? Só atividade do método global. Só atividade de correspondência silábica, de treinamento, de memorização. Olha, se você já adquiriu esse tipo de atividade, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você conseguiu alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual? Claro que não, claro que não. As apostilas, elas não fazem milagre, o milagre que você espera, porque você não sabe qual é a direção que você vai tomar com esse material. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é mesmo? Tem esse ditado. Mas o caminho pode estar levando, ou melhor, pode não estar levando você para um caminho que vai desenvolver o potencial da sua criança. Porque esse caminho pode não levar em consideração o potencial que essa criança tem. Então, vamos pensar nessa frase que eu acabei de dizer. Se você não sabe para onde vir, qualquer caminho serve. Essa frase é quase verdadeira. Quase verdadeira. Mas pense que saber para onde ir também não é suficiente. Ah, eu quero ir para São Paulo. Eu sei, tem que pegar a BR-101 e ir. Mas não é suficiente, porque precisa de vários outros detalhes. Para eu saber para onde ir, eu tenho que ter um passo a passo. Eu tenho que saber que próximo tem um posto de gasolina, que depois tem um restaurante se eu sentir fome ou quiser ir no banheiro, que vai ter, entendeu? Eu tenho que saber. Eu não posso saber só a direção. Eu tenho que saber um passo a passo, como é que eu vou chegar lá. Se você não sabe para onde ir, se você sabe para onde ir, mas não sabe como chegar lá, não adianta muito. E é por isso que você comprar atividade, as apostilas, né? Talvez você não alcance o que você queira. Aí você compra a apostila, você compra as atividades e se sente perdida, frustrada, angustiada, porque a criança não se alfabetizou. Ora, a apostila diz, vai alfabetizar, mas você não sabe como fazer isso. A direção é fazer as atividades, mas entre a criança e o fazer atividade, tem um passo a passo aí no meio. Não pode ser mecânico. E outra coisa, se você está assim, perdida, angustiada, sabe que para onde quer ir, que não é suficiente, né? Então você sabe para onde quer ir e ainda está perdida porque não sabe como chegar lá. Não adiantou você comprar a apostila. Não adianta você querer comprar uma apostila e fazer essa apostila toda bem rápida. Ou comprar várias atividades, essas 700 atividades, e querer fazer com a criança. Entendeu? Não vai. Porque numa jornada, nesse processo de alfabetização, o importante não é a velocidade, mas a direção, o passo a passo para chegar lá. Qual é o maior benefício de mediar as apostilas? Porque você comprou, você tem a criança deficiente e comprou a apostila. É naquela direção que você quer ir, só que você não sabe passo a passo, não é mesmo? Essa apostila, quando você faz a mediação, você pode corrigir as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente na sua criança. Além disso, a criança amplia o seu repertório de comunicação, seu vocabulário, os conceitos. A criança, diante de uma mediação cognitiva, ela fica motivada para fazer as tarefas, ela fica com atenção, com concentração. Quando você usa a apostila sem fazer a mediação, ou as atividades que você pegou da internet, a criança entra num colapso cognitivo. Sabe o que é isso?
Eu vou descrever e você vai ver que você conhece uma criança. Quando a criança vê aquela apostila ou vê a atividade, ela já começa a gritar, já começa a chorar, rasga o material, rasga a apostila, e você nem sabe por quê. Pensa, meu Deus, só gastei dinheiro, né? Mas sabe o que que é? É porque ela está em colapso cognitivo. O que que significa isso? Ela não entende por que que ela tem que fazer aquelas atividades o tempo todo. Ela não viu sentido para isso. Então, ao mediar uma apostila, você realmente acelera a alfabetização das crianças com deficiência intelectual ou com alguma dificuldade na aprendizagem, de uma forma intencional, planejada, onde você tem a atenção e a concentração da criança. É isso aí. Por isso tem que ser mediada. A mediação é o centro da alfabetização. É ali, é o passo a passo. Entendeu? Quando você aprender o passo a passo, você vai poder alfabetizar qualquer criança. Eu tenho certeza que você conhece uma criança que já passou por várias tarefas dessa, que baixou, que comprou na internet, não interessa, mas essa criança está ali, parece uma criança derrotada, né? Parece uma criança sem alegria, uma criança triste. É muito doloroso. Pelo menos eu, né? Eu fico muito angustiada em ver que uma criança está ali e a sua professora não está fazendo nada por ela. Certo? Mas eu quero dizer para você, você pode ser uma divisora de águas e oferecer esperança a essa criança com deficiência intelectual. A mediação cognitiva faz essa diferença. O cérebro da criança muda com a mediação. E elas têm sucesso, tanto na aprendizagem quanto na alfabetização. Tá? E só para aqui mais ou menos fechar esse bloco, sabe onde é que as pessoas mais erram? Quando elas compram as apostilas e obrigam a criança a fazer. Mas as crianças, assim, ó, elas fazem aquela atividade, mas elas não sabem a intencionalidade, elas não se sentem recíproca, ou seja, com a atenção para aquela tarefa, elas ficam resistentes àquela tarefa. Mas sabe qual é a consequência trágica? É que você vai dizer assim, a apostila é ótima, ela não aprende porque tem deficiência intelectual. A culpa vai ser sempre do diagnóstico. Esse é o seu maior erro. Entendeu? Porque não é um diagnóstico que vai limitar a pessoa de aprender ou se alfabetizar. E para sair desse erro, é necessário planejar de forma intencional as mediações e acelerar a alfabetização. E se ensinar não fosse realmente ensinar, como você pensa, não é mesmo? E se em vez disso ensinar fosse ajudar a criança a pensar sobre os seus pensamentos e descobrir uma resposta. Nada pronto, mas pensado. E é isso que faz a mediadora. Não importa qual a idade da criança, entendeu? Se é criança, adulto, não importa. Se essa criança quer se alfabetizar, ela vai se alfabetizar. Se ela quer aprender, ela vai aprender. E você tem que tentar, tá bom? A mediação é uma estratégia maravilhosa, é uma revolução. Agora eu tenho uma convidada especial. A Esther é uma mediadora de excelência. Olá, Esther, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te Ai, ouvindo, que bom. estou te ouvindo, E graças a aí, Deus, está tudo certo. graças Então, a Esther, Deus. primeiro eu gostaria que você se apresentasse para quem está acompanhando a gente. Ok. É, meu nome é Esther, como a Isabel já falou, eu não sou professora, eu tenho um filho com síndrome de Down, o João Victor, que tem 12 anos e não é alfabetizado. E aí, depois de passar por muitos estudos, depois que ele nasceu, praticamente quando ele começou a ser alfabetizado, né, eu comecei a procurar formas de ajudá-lo a ser alfabetizado, porque eu vi que, infelizmente, na escola não estava fluindo. E aí passei por vários métodos, né? Comecei a estudar alguns métodos e até chegar o João aqui, ó. Vem aqui falar com o pessoal, ó. Fala, oi, tia. Fala, tia Olá, Isabel. João. Tudo bem?
Tudo bem, Tudo bem, querido? agora vai para lá, tá? Vai para lá agora. E aí até que eu encontrei o EduCer, né? Encontrei a Isabel e comecei a estudar a mediação cognitiva, né? E aí parece que fez. E, Saísse e da caixa, saísse fez da sair da caixa. caixa. Eu gostei muito que essa semana você fez uma live, você falou da bola de neve, né? E é isso aí mesmo. É muito legal a gente pensar nisso, né? Que tem que ir expandindo, né? E não deixar paradinho ali para ir derretendo e nada acontece, né? Mas assim, o João já tem 12 anos, ele já passou por várias escolas. Geralmente as atividades Ah, usadas com ele, tens alguma aí, sei lá, algum exemplo? tem. Como é que é Ó, as tentativas, aqui né? tem. Deixa eu ver. Ó, Tá bom. ó, olha lá, ó. Esse tipo aí é cobrir. Ele tá. Isso daqui é de agora. Eles continuam fazendo a mesma coisa. Já é a quarta escola que ele estuda e sempre a mesma coisa. E sempre isso. Não, não tem nada diferente, né? Algumas se esforçam mais um pouquinho, mas é basicamente isso, né? Não, e ele começa muito bem na escola, daqui a pouco ele começa a não querer ir, porque o que eu sinto é que ele começa a ficar frustrado por não, né? Na realidade, não tem uma inclusão, ele está aqui na sala, né? E aí a gente faz uma coisinha. E o que eu sinto como mãe, né? Eu não sou professora, não sei como é a vivência, mas o que eu sinto é que não acreditam, sabe? Não tem aquela coisa de que, não vai, não vai passar muito disso, né? Então, a Uhum. sensação que eu tenho, cada escola que passa, é mais ou menos isso. Tá. Há uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: hoje nós temos é, pessoas com síndrome de Down, adultos que já estão na universidade. Uhum. Ponto. O último levantamento que eu fiz eram quase 200 pessoas aqui no Brasil com faculdade completa, sendo profissionais, pedagogia, fisioterapia, enfermagem, Uhum. professor de educação física, teatro, culinária, né, gastronomia. Então, nós temos uma Uhum. variedade de pessoas com síndrome de Down fazendo faculdade. Ponto final. Uhum. Isso é algo. Segundo, as atividades, elas são muito infantilizadas para ele. Fora isso, todas as atividades que você me mostrou aí têm um vínculo com o método global. Provavelmente os Uhum. professores não sabem como fazer de outra forma. Isso. Por isso, né? É. Não é culpa dos professores. Eles devem ser Não, não. carinhosos com ele, amado, devem Sim, amar ele. Só que o que que acontece? Eles não sabem, não sabe, não sabe. né? Então, assim, É. eles não têm nem a direção e nem o caminho, nem o passo a passo. Eles não sabem nem para onde ir. Então, estão É. perdidos. Assim como, Uhum. às vezes, as mães e as crianças também ficam perdidas. Então, as Uhum. atividades deveriam ser todas mediadas, como você está Sim. aprendendo, né? Fora Uhum. isso, que algo para mim é muito grave, qual é o ano que ele está? Quinto ano? Não, ele está no quarto ano porque lá atrás ele foi, Tá. parou em Retido. um, mas está no quarto ano. É. Tá. Então, assim, ó, o conteúdo de história, geografia, ciências, todo esse conteúdo deveria ser adaptado para ele. Uhum. Entendeu? Porque lá tem a apostila, tem o livro, tem as coisas que o professor passa Uhum. no quadro. Então, esse conteúdo, ele tem direito de saber, entendeu? As provas deveriam ser adaptadas também para ele, como uma criança, né, quase pré-adolescente, que está no quarto ano e que precisa ter o direito de se familiarizar com aquele conteúdo, de compreender aquele conteúdo. E a gente sabe, o Sim, quarto ano já tem um conteúdo mais complexo, sim. textos maiores, não é mesmo? Então Uhum. tem que ter a adaptação. Aí a pergunta é, né? Por que, que nada disso acontece? Por que, que nada disso acontece? A alfabetização não acontece, a adaptação curricular não acontece, e esse menino O fica na PEI, escola. não chega um PEI para ele, toda a escola que ele entrou no início, vamos fazer, e aí chega o final do ano e não existe esse PEI, não existe não vem trabalho para ele fazer em casa, né? Então,
aí você vê, né? Eu não sei como ajudar, então a escola, né? Ajudar a escola no caso, porque ajudá-lo eu estou fazendo a minha parte, né? Como mãe eu faço o que eu posso. Mas isso aí que você falou, eu já estudei vários métodos, né? Já tentei de várias formas, vários métodos, e quando eu encontrei a mediação cognitiva, né? Essa mediação, eu vi que qualquer método pode dar certo, mas todos têm que ser mediados. Qualquer atividade tem que ser mediada, porque senão, né, não é o método, esse método é o melhor ou aquele é o melhor, mas, mas qualquer um precisa dessa mediação para botar a criança para pensar, botar a criança ali e falar, olha, esse é o B com A, esse é o C. Ele mesmo não quer mais isso, né? Lógico, porque ele já entrou em colapso cognitivo, entendeu? Colapso cognitivo é aquela sensação que ele já construiu de incompetência, que ele é diferente dos Uhum. colegas, que ele não sabe ler, que aquilo que ele faz, escreve, ele não entende. Então, Uhum. cognitivamente, quando ele vê uma tarefa, ele já desanima. Já E aí, desanima. se você insiste, ele tem que ter uma forma de se preservar, né? Então, às vezes fica bravo, às vezes pode rasgar o caderno, pode jogar a apostila no chão, pode sair correndo, pode se trancar no quarto. Eu não digo que o João Vitor faz isso, teu, mas muitas crianças fazem isso, Uhum. entende? Aí diz assim, é da síndrome, tá agressivo, agora tá É, TDAH, agora é, tá TDAH. Além de ter síndrome de Down, agora é TDAH também, né? mas você sabe que já aconteceu, eu coloquei ele um ano atrás, mais ou menos, em uma psicopedagoga. E ela, no terceiro atendimento, ela veio com essa fala de que ele era TDAH, né? E aí todos os outros, os profissionais que lidam com ele, que é a fono, o psicomotricista, o professor de natação, acharam que não, ele não é. Só que provavelmente foi isso aí que você falou. Ela começou a botar aquelas atividades dele, ele ficou falando que não queria, queria levantar, queria ir embora, né? E, e é isso que acontece, ele fica querendo fugir daquilo ali que está desestimulando ele, né? Já está É, cheio e de a trava. essência, as pessoas não compreendem. Elas compreendem a deficiência. Se Sim. você for pegar um profissional, pode ser psico, eu sou psico também, sou neuropsicopedagoga e formada na educação especial, vem, interroga, a gente sabe tudo das deficiências. Sabe Uhum. todos os defeitos, as dificuldades que cada criança com deficiência vai ter. O TEA é isso, TDAH é aquilo, síndrome Down aqui, X frágil é assim. A gente vai saber. Agora, como trabalhar com essa criança? É. Então, a estratégia é, se você compra apostila, se você tem atividades da internet, o pulo do gato para alfabetizar as crianças é aprender a mediar. Uhum. Porque daí pode É. mediar qualquer coisa, até Sim, a apostila que você comprou. quando você falou aí, eu lembrei de mim, porque eu tenho muitas apostilas com milhões de atividades prontas, que nunca funcionaram, né? Você bota ali e tem aquela exposição direta, né? Aquela coisa de mostrar o B com A, o Bá da banana, né? Sabe? E E, se ficar só nisso, não vai, né? E você vai, mostra um dia, já sabe. No outro dia já esqueceu tudo, porque não foi para memória de longo prazo, né? Ficou aquilo ali, aprendeu ali, amanhã já esqueceu tudo, né? Porque é, não bota para daí a pensar. gente, a gente enche a memória de trabalho com coisas Uhum, coloridas, coisas bonitas. isso. Não, agora vai dar certo. Coisas plastificadas e vem tudo com velcro, com isso, com aquilo. Mas é verdade, vem assim Eu um material tenho, muito bonito, né? Ah, tu tem, é. tenho Material muito. muito bonito. Mas você Uhum, tem que saber o passo a passo. Como é que eu vou fazer para é, ensinar uma criança com síndrome de Down a pensar e organizar as suas funções cognitivas? uhum, Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, tem um passo a passo. Não é mágica, uhum. é uma Não. estratégia, é uma prática. E aí é muito fácil, não sei, você já está praticando? Eu tô começando comecei com as boquinhas, né? Que está sendo muito legal, porque quando você eu já conhecia as boquinhas, porém usar as boquinhas mediando isso é muito diferente, porque eu já uso, eu já tenho coisa assim, o material das boquinhas há muito tempo, mas eu não mediava, né?
Eu não fazia todo esse o processo que tem para fazer. E tem as letras corretas para começar, né? Tem toda aquela sequência. E não é só a gente pega o material e mostra a boquinha, né? Tem todo esse processo. Então, ele já nas vogais já está legal. Eu já comecei agora a ir acrescentando as consoantes, né? De acordo com a sequência que você fala que é para colocar, e aí já está muito interessante, que está indo muito legal mesmo. Ele está compreendendo o som daquela boquinha e juntando com o A, e hoje mesmo eu fiz né, com F, e ele já foi, eu trocava e ele já acertava. Né? E muito interessante, muito legal mesmo, como dar um start na coisa e dele de ter, né, aquela que você fala, ensina pra gente, que é da transcendência, né, de tudo ele vai lá e busca na memória aquilo tudo. Então, eu tô achando muito bom mesmo. E é isso, é outra coisa. Realmente está fluindo mesmo. Você vê que é Uhum, outro nível de interpretação do que você faz, da uhum, sua prática e do desempenho da criança. sim. Imagina se você fizesse isso quando ele tivesse 7 anos, Poxa, né? Lá que estava na é, alfabetização. uhum, Hoje ele é, estava junto com a turma dele com 12 uhum, anos. sim, Porque quando uma pessoa que tem deficiência intelectual aprende a ler, é uma uhum, libertação, entendeu? sim, É uma libertação para ela, verdade. né? Sim. Então, Uhum, uma criança que não sabe ler, ela está presa nessa caixa. é, E ninguém faz nada para ela sair dessa caixa. Por isso que hoje eu trouxe essa uhum. analogia com a caixa. Ontem eu trouxe com a bola Aham, de neve, né? Outra vez, hoje eu é, trouxe com a caixa. Foi que isso foi sexta. Por quê? foi. Uhum. Porque é como se ela estivesse presa, né? O que a gente quer? A gente quer libertar a inteligência que essa criança tem. Que a gente sabe que tem. Sim. Porque ele é inteligente para ver um filme, para um jogo na internet, ele é inteligente para lembrar de um lugar que foi, coisa e tal, é inteligente para fazer alguma coisa em casa. Ah, não, mas é a área da leitura que está comprometida. Gente, se a função cognitiva da leitura está comprometida, é só corrigir, é só Uhum, arrumar. Como é que a gente faz isso? Mediando. E é isso que uhum, falta. Quando as pessoas pensam, dizem assim, não, eu tenho que aprender a mediar, aí ela vai ver o que é. E você está quanto tempo mediando o João? Um mês? Não sei, uns uhum. 15 dias, sei É, lá, alguma coisa um assim, pouco, né? menos de um mês. Uhum. É. E você já E viu o aí, efeito. Imagina um ano sim, inteiro. Ele vai ler é. tudo? E agora eu vou levar isso, porque as pessoas, quando a gente fala em mediação, pensa que é fazer curso para ser mediadora, mediadora escolar, né? Que Ah, tá, para ser é uma acompanhante. outra coisa. É. Né? Eu conversei com uma professora exatamente. Ah, isso, eu quero ser mediadora escolar, mas não esse tipo de É. mediação. Aí eu quero Que falar uma acha que coisa. é sentar ali do lado para ajudar a fazer essa Isso. tarefinha aqui. É, nós, que é mais fácil do que dar aula para uma turma inteira, Sim, entendeu? Aí eu fico como é. cuidadora. Isso foi a pior coisa que Uhum, inventaram, porque inventaram a segunda professora, legal, é interessante, né? Mas sim. essa função que historicamente se incorporou, Uhum. não dá. É mediadora, é tutora, é É, segunda professora, é acompanhante, não importa. é. Se não faz nada, se não faz a criança pensar, então não Tá ali adianta. só como meio que babá, né? Às vezes, É, muitas vezes, isso é, dependendo do para que cuidar, seja, para levar no né? banheiro. É. E assim, e eu acho que isso também tem que chegar a parte da direção, da coordenação, porque muitas vezes o que eu penso é que a professora ela tem que seguir, eu acho que é assim, né? Ela tem que seguir um pouco do que a direção está mandando ela fazer, né? Então, eu acho que essa coisa do mediar, né, de botar a criança para pensar, tem que ser desde lá de cima, né, da direção da escola, da coordenação, né, para Só que que é, todos. ó, mas eu tenho um pensamento comigo. Ah, Antes de eu assim, ter o EduCer aqui virtual, eu dava palestra no Brasil inteiro. uhum, Só que quem vinha escutar minha palestra
Era obrigada a escutar minha palestra. Ah, E não queria escutar sobre deficiência intelectual. Então, era um dinheiro jogado fora da prefeitura. Eu ganhava bastante dinheiro, mas eu queria que as pessoas alfabetizassem as crianças. Ah, não, não quero, já tem os outros que eu tenho que alfabetizar, não vou querer mais alfabetizar esse. uhum, Entendeu? Então, eu sempre digo assim, ó, não adianta me chamar para dar uma palestra, eu não vou. Porque nem todo mundo está lá porque quer. não, tem que querer, né? E ser mediadora cognitiva tem que querer. Tem que Tem que querer, acreditar que o porque aluno é capaz de aprender. tem que acreditar no aluno, tem que estudar, tem que, né, Esse é o aprender, pré-requisito. Esse é o pré-requisito. Né? acreditar no aluno. É. Né? Olha, Esther, eu gostei muito de fazer essa live Ai, contigo, também. certo? Foi a primeira, mas de Obrigada. muitas. Ai, que bom. A Isso aí. próxima, quem sabe, né? Esse ano ou ano que vem ainda. Com o ano que vem, com certeza, mas esse ano ainda. E já com algum resultado do João Vitor. Do João, Deus quiser. Tá bom? Vamos lá. Olha, Muito gente, obrigada, gratidão. professora. Gratidão por vocês todas estarem aqui, né? Um beijo grande por me acompanhar. E até a próxima. Tchau.